Quem é que está vindo aqui pela primeira vez? Quem é que levantar só para a gente ter uma ideia? Em 2005, esse museu fechou. Não foi nem a primeira vez que esse museu fechou. Ele foi criado em 1950, mas só foi inaugurado em 1980. Né? Foi criado para homenagear dois abolicionistas. No entanto, o museu não tinha nem sede quando ele foi criado. E foi adquirido esse espaço aqui, para sediar o museu na década de 60. Só em 83 é que o então ministro da Cultura resolveu criar o Museu da Abolição de fato. Então em 83 foi criada uma equipe e a parte de cima toda do museu virou a exposição, que chamava a exposição a abolição através dos textos oficiais. Né? Bom, essa exposição ficou aberta até 1990, quando o museu foi fechado. A direção do museu, na época a Evelina, decidiu fechar o museu porque ou abria com dignidade uma casa dedicada a esse tema, ou fechava, e convidou a comunidade a participar de um debate que era da seguinte ordem. Vocês querem, né, convidou movimentos sociais, né, diversos grupos religiosos, entidades da religião de matriz africana, grupos culturais, professores, museólogos, para perguntar, então, olha, a gente fechou esse museu, o que a gente faz com ele? Fecha, mantém fechado, acaba o Museu da Abolição, ninguém quer Museu da Abolição, a gente não quer um museu assim, não faz... ou não, ou muda o nome, cria outro nome, faz outro museu, né, sai dessa casa, o que se queria em relação ao museu? Quando eu cheguei em Pernambuco foi em 1980 e existia uma placa em frente a esse prédio dizendo Museu da Abolição. Eu tinha estudado os guias de museus do Brasil e que falavam na existência do Museu da Abolição. Quando eu cheguei em Pernambuco, eu falei, eu quero conhecer esse museu, é um museu que me interessa, o tema da abolição me interessa, estudei o assunto, tenho interesse no assunto, e eu procurava o museu e não achava. Achei a placa, entrei e não existia nada. O museu não existia em 1980, mas ele existia nos catálogos, nos guias e numa placa de trânsito. Era a coisa mais extraordinária e mais louca que se podia imaginar. O museu tinha sido criado em 1954 e em 1957, ele tinha duas datas. Mas ele foi criado da maneira que se pode dizer que é a maneira indicada para se fazer com que o museu não dê certo. É a maneira inadequada de criação. Ele foi criado por um decreto. Então, um decreto que fez assim, crie-se um museu. E ninguém pensou em nada, não se pensou em projeto, não se consultou a comunidade, não se pensou em absolutamente nada. Ele foi criado em 54 ou 57 e, na verdade, nunca existiu. Ele existia no papel, mas não existia de verdade. Um museu que tinha praticamente a minha idade em termos de criação, eu sou de 56, né? O museu tinha praticamente a minha idade e que eu ajudei depois a criar. Né? E quando ele foi criado, a primeira exposição era a abolição nas primeiras páginas dos jornais do Brasil. Esse era o tema. Aí ainda teve uma grita, o movimento negro se manifestou, o movimento negro não se reconhecia ali, disse, não, isso aí não é a abolição que nós queremos, não é o que nós acreditamos, etc. Tal. O museu funcionou um tempo, fechou, abriu, fechou, e assim veio nessa dinâmica. A pergunta era a seguinte: os terreiros de candomblé, o movimento negro, as ONGs, a comunidade negra de Pernambuco e do Brasil quer o Museu da Abolição? Veio a pergunta seguinte: mas então, se vocês querem o museu, qual é o museu que vocês querem? E qual é o nome do museu? Querem chamar de outra coisa? Querem mudar o nome do Museu da Abolição? Não, queremos Museu da Abolição. A gente disse em seguida, tá bem, vocês querem o Museu da Abolição, então teremos o Museu da Abolição. Agora, que abolição vocês querem? Aí era a pergunta de fundo, a pergunta grave. Qual é a abolição? Aí é que o assunto começou a se colocar de modo mais aprofundado. Porque o que o pessoal do movimento negro dizia, e o que o pessoal do terreiro dizia é que o
que nós queremos é ressignificar a abolição, compreender a abolição de um outro modo. Tem muitas coisas que a abolição não aboliu, e ainda existe escravidão na atualidade. Ainda existe a escravidão que não é só de negros, também passa pelos brancos. Tem brancos escravizados, tem escravos e escravas sexuais, tem meninos escravizados e meninas escravizadas, tem exploração do trabalho, tem um conjunto hoje de práticas, ainda hoje, no século XXI, que precisam ser abolidas e que esse museu pode contribuir para isso. Mesmo assim, porque assim, o consenso é muito difícil, certo? Quer dizer, o dissenso é muito mais comum numa situação dessa como o consenso, que a gente vai ter muitas possibilidades de querer enfrentar o mesmo tema. Tá? Cada um aqui seguramente tem uma exposição diferente para o Museu da Abolição, completamente diferente do que seria a exposição do outro. Mas o que é necessário é exatamente não ter receita pronta, ou pelo bem ou pelo mal não ter receita pronta, certo? Mas assim, tem que ter coerência. E essa coerência, ela é fruto de muita negociação, mais de uma coisa que a professora estava falando, fonte. A gente já tem hoje capacidade de fazer escolhas, certo? A partir de quem é que a gente quer falar. E aqui, promover a visualização da África contemporânea, a África, estabelecer uma relação com países do continente africano, palestras e exposições temporárias. Fazer Museu da Abolição um espaço, fazer do museu um espaço para repensar a história, tendo como debate fundamental a Lei 10.639. Tem que ser um processo de escurecimento. A população negra tem que ter a história negra de verdade, escurecer, porque a história nossa está sendo escondida a todo tempo, até com a lei. A gente fez construir a lei 10.639 e a gente não vê nas salas de aula direito, de fato. Até quem é professor sabe disso. Em torno dessa temática, ou desse quadro que está aqui apresentado, eu imaginei, então, conversar com vocês em dois momentos. Primeiro, fazer uma discussão, um pouco teórica, conceitual, de alguns temas no campo da museologia dos museus, e depois fazermos um trabalho prático, visando a construção de uma nova exposição e visando a construção do museu. Fala um pouco sobre isso. Aqui na subida das escadas tem essa linha do tempo, que faz essa trajetória do Museu da Abolição, desde a data da criação da lei, que criou o museu até hoje, no continente africano, quando da chegada dos europeus, no caso dos portugueses. Então, diferente do Brasil, lá existiam impérios, existiam reinos, existiam estados. Nessas nossas diferenças, aqui tem um pouco de informação sobre a comunidade artística do Brasil. A época, devido a esse período de escravidão, esse sistema, as palavras que estão no nosso dia a dia, que talvez sejam um dos exemplos mais
baobá, que é uma espécie de vegetal que também foi trazida para as questões. Né? A gente tem alguns elementos que são usados em rituais religiosos de âmbito poético. Né? A gente também trabalha um pouco com isso. Sobre muitas questões dentro dos temas relacionados à religiosidade e à normalização humana. A gente faz pesquisa, fazemos as nossas pesquisas, mas é um tema delicado, a gente fica com medo de falar alguma besteira, fica com medo de ressaltar alguma coisa, alguma impressão que já é negativa, e por isso o segundo fator é esse: as pessoas já chegam nessa sala com aquele preconceito. Aqui já é uma sala onde a gente pode trabalhar, eu pelo menos acho, algumas meninas acham que não, mas eu acho que ela é uma sala que dá para falar sobre bastante coisa, porque ela traz imagens, e as imagens muitas vezes podem falar por si só, né? E aqui a gente tem imagens do cotidiano de homens e mulheres negras no rio congelado, né? Aí tem o maracatu, tem a capoeira, o maracatu rural, o maracatu de baque solto, tem sambada, enfim. Tem algumas pessoas, algumas personalidades, como o mestre de dança. Tem a questão, essa imagem atrás, da lavagem das escadarias da Nossa Senhora do Bonfim, que eu acho que é uma então a gente tem algo de Denise. A gente também tem alguns textinhos sobre alguns dos heróis negros, algumas pessoas que têm de fato uma representação de liberdade, de conquista e de vida na sala, que é os que são as imagens nas fotografias de várias pessoas, e a pergunta: que negro sou eu? E essa sala aqui, pessoal, foi uma sala montada pelo grupo da Universidade Federal de Pernambuco, né, coordenada pelo professor Antônio Mota, e a ideia da sala era criar uma mostra África fora de casa. Né? Então, contou com a participação de estudantes africanos que estão fazendo intercâmbio no Recife, estão morando aqui, e eles, de certa forma, mostraram um pouco da visão que eles têm da África através de objetos pessoais, né, para mostrar que a África de hoje não é mais aquela África tribal que as pessoas insistem em fixar nas suas cabeças. Né? Tem um aplicativo onde você pode clicar no ritmo e escutar efetivamente esse ritmo com algumas informações que vão aparecer na tela. O museu entrou assim na minha veia, assim, que eu fico sempre ligando como é que está o museu, né? Olha, não me esqueça de mim, vocês estão esquecendo. Ontem eu disse: diga papai que ele esqueceu das filhas dele. Mas vocês estão de parabéns. E eu pretendo continuar a ajudar vocês em que vocês puderem. Porque eu acho que isso aqui deve ser. O mundo todo tem que conhecer, todos os nossos turistas que estão vindo aí em 2014, a gente tem que fazer um trabalho de divulgação para que passem por aqui, para que venham conhecer, porque o motorista que me trouxe agora disse que conhece a Avenida Caxangá, mas não conhece o Museu da Abolição. Então, o que falta no nosso trabalho ainda é muita divulgação. Só era isso que eu queria dizer. E como eu falei, estou à disposição de vocês. Quero dizer que eu achei muito belo a maneira com que o convite chegou até mim. O convite chegou para mim de uma forma que me fez lembrar de algo muito precioso, que é que nós estamos no ano em que Paulo Freire completa 90 anos de nascimento. E o convite era para nós pensarmos juntos que tipo de museu nós gostaríamos. Eu acredito que esse convite, no mínimo, ele é respeitoso. São os nossos ancestrais falando aqui e agora de como viviam antes e como gostaria que a sua gente e as suas futuras gerações fossem tratadas, fossem ouvidas, fossem queridas. Então eu fico pensando assim, eu não sei como é que está a equipe. Eu sei que eu senti um
pouco de falta de profissionais negroides, negros e negras, de tradição, de cultura e de formação intelectual, que venha traduzir e refletir exatamente o que é que esse museu se propõe. Acho a equipe, vi de antemão uma equipe muito bela, uma equipe de maioria mestiça, mas não vi uma ascendência mais negroide, de gente de terreiro participando. Eu vi colaboradores. Vocês me desculpem a ignorância, eu não conheço a equipe, mas eu perguntei lá, a Iracema? Aurélio, você faz parte do funcionamento do... Não, eu sou colaboradora. Então eu vi colaboradora. Então, e eu vi na sua apresentação a timidez com que o museu trata algumas questões que são elementares para o povo negro, com receio de não estar falando de mais ou de menos. Ora, se há esse receio, significa que está faltando um quadro. Porque esse museu, ele precisa ser apresentado com a autoridade com que essa gente ela se constituir. Nós somos, enquanto população indígena, aí o povo da Jurema, nós somos a matriz de qualquer sabedoria sofisticada que possa existir nesse Brasil, nesse continente americano latino. Porque a nossa base é indígena, a nossa base é africana, nós não somos qualquer coisa. Então, um museu que traduz a fala dos nossos ancestrais, ele precisa ter completamente liberdade e tranquilidade de expor o sangue dessa gente, o sonho dessa gente, o pensar, a cultura, a religião, sem que fique pisando nos ovos, porque pisar nos ovos significa ausência de uma autoridade. Na primeira vez que eu vi a exposição, e hoje novamente, me causa um mal-estar a Sala dos Orixás. Né? E é isso que eu coloco aqui. O que mais me chama a atenção na sala dedicada aos orixás é o mal-estar que ela reflete para expor e falar da religiosidade. Né? E aí, assim, eu fiquei imaginando que esse mal-estar que me causa pode também ser traduzido em outras leituras, né, de outros visitantes, por descuido, por pouco conhecimento, por desconforto, né? E acho preocupante, pois fragiliza algo que já é bastante fragilizado, né? Que é essa cultura religiosa, e deixa espaço para afirmar o preconceito. Eu acho que isso é preocupante. Né? E aí eu acho que a gente pode pensar um pouco mais sobre isso e encontrar alternativas para resolver essa sala. Boa noite, meu nome é Aurenice e acho que é a quarta vez que eu estou aqui vendo a exposição, depois dela pronta. E foi uma coisa interessante porque eu participei praticamente de todas as reuniões. Então eu colaborei com aquilo que está lá em cima. Só que depois da primeira vinda eu falei com Paula. Paula esteve conosco aqui, eu acho, umas 2 vezes. É uma museóloga. Hoje ela trabalha em Amsterdã, dá aulas de museologia lá. E uma das vezes que ela veio ao Brasil, nós conversamos sobre a exposição pronta. Porque nós nos vimos rapidamente numa ocasião. E aí uma coisa que seria uma conversa de meia hora terminou em 2h30 e ainda falta mais umas 10 horas. E Paula foi muito crítica com relação à exposição. Ela diz que os museus, eles são caretas. E eu não entendi o que era um museu careta, porque para mim o museu é isso, eu vou para ver. Mas com Paulo eu acho que entendi o que é um museu diferente, um museu não careta, e eu acho que a gente consegue fazer isso na sala 6, onde as pessoas, se quiserem, tocam os instrumentos, se quiserem, tocam nos móveis. Eu acho que é você sair do caretismo, sair do... Eu estou usando a palavra careta porque foi a palavra que ela usou, e eu fiquei meses e meses tentando entender isso. Eu acho que a gente consegue dar essa dinamicidade na sala 6. Bastante, é mais confortável. Ela é mais confortável. Mais né? viva. E aí depois eu falei com o Antônio Mota, que foi um dos colaboradores da página 6, da sala 6, e ele também foi muito crítico, inclusive com a sala 6, porque estava uma disputa, como eu dou aula de História da África Contemporânea, então a gente estava sempre disputando no bom sentido pela sala 6. E ele foi muito crítico sobre tudo aquilo que foi visto. Mas o que me deixou ainda mais preocupada, eu trouxe os meus alunos para cá. Eu sou professora de pós-graduação, e aí, bom, como o público final são os jovens e os adolescentes, por causa da 10.639, da 11.645, eu digo, bom, eu vou levar os meus alunos, já que eles trarão os seus alunos para cá.
E aí fizemos isso num sábado, né? O Adolfo fez, o seu Adolfo, porque eu falava tanto de Adolfo, eles imaginavam uma pessoa de 65 anos. Quando chegaram, vira Adolfo, ele disse, ele tem quase isso, né? Mas foi legal porque a gente sentou aqui, e eu acho que essa prática vocês não têm, né? De poderem sentar com as professoras e com os alunos e fazerem uma avaliação aqui. E aí os alunos fizeram a avaliação, né? Aquilo como eles, professores, veem, porque a gente está estudando História da África. Então, no nosso curso, a gente vê desde a África pré-colonial, África Antiga até agora. Então, era isso que a gente tentava expor. E aí foi legal porque eles viram na prática aquilo que eles estão vendo na sala de aula. E muitas coisas que estão lá em cima, eles não veem na sala de aula e vice-versa. Eu estou inquieto. Estou inquieto porque duas falas aqui mexeram comigo profundamente. Primeiro, a sala de exposição dos orixás vai virar uma sala sacralizada ou de exposição histórica. Se a gente definir esse conflito na cabeça da gente, então a gente já mata uma série de coisas. Que os conflitos entre as correntes religiosas acontecem no ato do sacramento, da cultuação, da exposição museológica, é isso? É outra história. Nós vamos pegar os eixos principais, expor e discutir o contexto principal, que acho que permeiam todas as correntes de religião de matriz africana, brasileira e indígena. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu acho que deveríamos ter, eu acredito que deveríamos ter a preocupação de não deixar ausente, pelo menos, nenhum elemento básico de nenhum orixá que ali está exposto. Isso é uma preocupação. Então, que aí a gente poderia correr para consertar isso de já. Né? Por fim, construir a história do orixá é relacionar esse orixá ao meio ambiente, a um estado de vida, a uma condição de vida, e que isso está totalmente ausente. A relação com a natureza. A minha religião é linda, não espanta ninguém. O racismo fez isso. E esse espaço não pode fortalecer. Ela é linda quando me ensina que o copo plástico não pode ser jogado no rio, porque ali é moradia do orixá, do Oxum. E que isso é ensinado nos terreiros, e que o povo que não compartilha da minha religião tem que aprender. E que o baobá que está lá exposto é moradia da ancestralidade. Primeiro alimentou a África, porque de tudo o baobá se aproveita, né? Mas dentro daquela sala de religiosidade é morada da ancestralidade. E essa relação tem que estar muito presente. Esquecer o sincretismo, isso para a gente é muito ruim, mas que se estabeleça esse diálogo do orixá natureza, do Exu mensageiro. Então, essa contribuição que eu queria ver, aquela sala tem que ficar viva. Essa relação com a natureza, com a água, com a folha, com a chuva, com o mar, com a terra, com a pedra, com o fogo. Aí me prova e me deixa muito claro que nós, enquanto iniciados, ainda devemos muito ao conhecimento do Ifá. E essa deficiência, porque se eu for traçar aqui um percurso histórico da formação desse imaginário do que é esse Xangô de Recife, a crítica é grande a personagens religiosos do nosso meio. Porque é o seguinte, se no Museu do Nordeste está lá Exu com chifre, com tudo que a gente teve lá recentemente, foi junto. Tudo a gente, inclusive, ficamos lá, tudinho, e a gente chega aqui e encontra um assentamento de orixá ali no chão, com as pessoas passando, etc e tal, sem sequer a água, que é o elemento por essência de orixá, está presente. Isso é um reflexo de um esvaziamento teológico da nossa tradição pelos nossos sacerdotes mais antigos. Eu sinto muito dizer isso. Sinto muito. E isso é reflexo mesmo da nossa incompetência, entendeu, companheiro? Perfeito. Assim, eu infelizmente não pude participar desse processo, que está fazendo outros trabalhos nesse processo. O João também foi, João estava trabalhando. Mas a gente foi muito convocado e
Também pelaquela questão assim do povo, do movimento negro, que por grande parte ainda não são pessoas iniciadas, então não tem compreensão da complexidade do que é a herança de matriz africana. Compreende, pode até academicamente, a história, né, o que a antropologia falou, né, o que os outros falaram, mas não compreende a essência da questão. Então, para se formalizar, é sala número 3, aquela é? Para aquela sala número 3 ter um contexto, ser bem contextualizada, ela necessita realmente de um exercício, entendeu? E de um estudo de diversas pessoas que vão fazer aquilo ali, em aprofundar uma teologia de matriz africana e indígena, a princípio, porque se você não tem um índio na porta, você não tem acesso à mata, entendeu? Que foi por onde os negros se refugiaram, porque o índio foi o braço direito, foi a mão que apoiou o negro no momento que ele mais precisou. Tanto é que ele é tão bem cultuado nos terreiros e tem um papel assim fundamental, o caboclo. Né? Na Bahia tem um candomblé de caboclo que as pessoas lá têm uma reverência tão qual aos orixás, né? Que até alguns autores chamam que o caboclo é o orixá do Brasil. Bom, eu não sou de matriz africana, vocês estão reparando, eu sou de matriz judaica, sou de uma outra etnia, de outra religião, mas enfim. Eu acho importante até ressaltar isso, porque as falas, as representações aqui são muito importantes, né? Dos terreiros, das pessoas, realmente, eu também não estou representando. Aí foi colocada a questão da academia. Eu acho que é importante não separar isso. A gente tem que estar realmente unido e não achar que é uma visão diferente, que é um outro lado, ou que é tão distante. Principalmente porque aqui é um espaço público, assim dizer, como a universidade também é. E é importante que esses temas, que esses debates estejam presentes, né, para evitar que se formem guetos e fiquem fechados. Por quê? Por que isso é importante para mim e eu acho que eu tenho que me sentir representada nesse museu, mesmo não sendo afrodescendente, embora seja descendente do Oriente Médio, tá? Ali mais perto. Porque eu sou brasileira, eu nasci no Brasil. Então, o que diz respeito à história do Brasil me diz respeito também. E aí o olhar crítico, eu estou cansado, porque que eu estou abraçando esses temas, eu tenho essa preocupação, né, com essa temática, com esse... A temática é uma coisa também muito externa, enfim. Esse tipo de preocupação com a diversidade cultural, enfim, porque na área de artes, sobretudo nas artes visuais, há um domínio muito eurocêntrico. A dominação europeia se faz muito presente. E aí eu queria destacar isso nessa exposição. Eu senti um pouco falta da questão da arte, né, porque estão trazendo as discussões da história, de questões históricas. Foi muito levado, talvez, a forma como foi concebida essa exposição. Não trouxe, embora tenha ali, né, as manifestações de dança e de música estão presentes. Da visualidade tem um pouco ali na entrada, das máscaras, enfim. Eu acho que ainda está muito tímido. Aí eu queria construir em cima dessa fala, essa fala da riqueza. Eu estou sentindo falta dessa riqueza. De ter, da pessoa entrar numa exposição e realmente ser contagiada, assim, o contágio estético mesmo, levado pela estética, porque é tão lindo, né? Uma sala dos orixás, é para ser uma sala linda. Eu tenho uma aproximação, embora eu não conclui, eu tenho uma aproximação aqui em Pernambuco com o terreiro de Mandaia, porque foi pessoas eu vim do Rio de Janeiro. Sou paulista, mas morei muito tempo no Rio. E aí eu só vim frequentar, me aproximar mais aqui, porque pessoas me levaram a terreiro de Mandaia paulista. Não sei se vocês conhecem. Ela trabalha com Juliana também. E aí eu sou convidada para as festas de orixás, enfim. Eu, embora não seja do grupo, tenho admiração e acho importante a gente conhecer. Então, quando vocês falam, né, eu não acho que a preocupação tenha que ser tão teológica, porque aqui não há espaço disso. O terreiro é o espaço. Aqui é para apresentar ao público um conhecimento. E realmente não está trazendo a contente toda essa simbologia, a força que tem, né? O conhecimento sobre os orixás. Porque as pessoas que vêm aqui, a gente tem que pensar que nem todo mundo é do culto. Nem todos. O museu é aberto, é para todos. Eu olho no museu agora e penso, nossa, mas falta tanta coisa, realmente falta, a gente sabe que falta tanta coisa, mas o avanço que a gente deu nesses últimos 5 anos, particularmente nos últimos 2 anos, foi tão grande, né, que a gente passou
de 15% do prédio ocupado para todo o prédio ocupado, inclusive a área externa. O museu passou a ter, em vez de 2 servidores, passou a ter 6 servidores, com a possibilidade de chegar em mais 4. Né? Agora a gente tem uma equipe bem maior, ainda que a gente não considere uma equipe suficiente para cuidar do museu. Né? A gente conseguiu diversos contratos para melhorar a estrutura do museu. Enfim, a nossa situação está mudando bastante para melhor. Uma outra coisa que aconteceu foi, não existia um cargo no museu, não existia um diretor de museu. A Evelina assumia como diretora, mas sem receber por isso, na verdade. Ela assumia quase que por uma função que ela acreditava nela. Não existia um cargo de direção. Desde 2009 a gente tem um cargo de diretor aqui no museu, o que também é uma coisa muito positiva. Então, só para dar esse panorama para vocês, o que vocês estão vendo aqui hoje, ele que foi há muito pouco tempo atrás. Né? Se vocês chegassem aqui antes de novembro, vocês iam encontrar a casa vazia. Que a maioria dos museus tem uma exposição permanente. Né? Uma exposição permanente ou de longa duração, que é aquela exposição que você vai encontrar e que vai durar muito tempo e que vai, de alguma forma, narrar qual é a proposta do museu, para que ele existe, qual é a função dele. O que caracteriza o museu. É o que caracteriza o museu, exatamente. O que caracteriza o museu é a sua expressão permanente. E a gente aqui lançou um desafio que não é nada simples e também não nunca foi feito por um outro museu público, né? Mesmo Museu Federal, que é propor à sociedade, de maneira mais aberta possível, que ela participasse da elaboração dessa exposição, com os temas, com as propostas, com o que vai ser exposto, para que vai ser exposto, qual é a finalidade de cada sala, de cada discurso, de cada narrativa. Então, em 2008, a gente discutiu aqui o que a gente chamou de macro-roteiro da exposição, ou seja, o que a exposição vai cantar em termos gerais. Né? Esse macro-roteiro foi debatido em 10 reuniões, foram 10 reuniões que aconteceram ao longo de 3 meses. Participaram em torno de 30 pessoas nessas reuniões, e aí a gente definiu um macro-roteiro que contava a história desde a chegada dos africanos ao Brasil, né, desde a África, né, desde um pouco do que é a África, a chegada deles ao Brasil, essas trocas culturais, a religião de matriz africana, né, principalmente através do candomblé, dos orixás, mais especificamente, e finalizando a exposição, como ficou, falar da África contemporânea. Né? Então o macro-roteiro ficou mais ou menos dividido dessa forma.